Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast Meio de Campo, o Futebol e Sua História. Eu sou Diego Ambrosini e estou acompanhado aqui do Idelber Avelar. E hoje, Idelber, a gente tem um tema de tática, né? Um tema de história das táticas. Vamos começar a fazer alguma série sobre isso no nosso podcast, não é isso? O Isso. que a gente escolheu para a nossa conversa de hoje? Boa tarde, bom dia, boa noite todo mundo, Diego. A gente vai ter uma sequência de episódios aqui sobre história das táticas, sobre como o futebol evoluiu ao longo dos anos. E o primeiro episódio é sobre o chamado 4-2-4, que é um esquema muito particular, porque a gente nunca exatamente o vê em forma pura. O 4-2-4 ele não existe exatamente em forma pura, porque quando ele surge, ele já surge com algum atacante recuando e formando uma espécie de 4-3-3. Pelo menos é assim no Brasil. E essa história ela inclui o Brasil e a Hungria. Esses são os dois lugares em que se inventa uma linha de 4 defensores. São dois processos que acontecem de forma mais ou menos simultânea, mas independente. A Hungria tem uma forma de inventar o 4-2-4, o Brasil tem uma outra forma de inventar o 4-2-4. A gente vai repassar para vocês aqui com alguns campinhos, a formação das equipes históricas, os jogos importantes que foram decisivos na configuração desse novo esquema, e vamos iluminar para vocês essa pergunta muito interessante. Como é que se inventou a linha de 4 zagueiros, que é algo que se usa até hoje no futebol, né? Então, nós estamos completando aí mais ou menos 75 anos dessa inovação tática. A formação de 4 zagueiros atrás, que acarreta o começo da marcação por zona. O Brasil e a Hungria também são os primeiros países do mundo a sair da marcação individual. Para entender essa história, a gente tem que repassar um pouquinho o que veio antes, né? Existiu uma forma de jogar que dominou o mundo mais ou menos de meados dos anos 20 até o final da década de 50, pelo menos até meados da década de 50, que é o WM, o nosso conhecido WM, que Já foi falamos bastante aqui sobre inventado. ele, né? Falamos bastante sobre ele, vamos fazer uma repassada muito rápida para Uhum. todo mundo entender. Vocês vão se lembrar, se assistiram episódios anteriores, que em 1925 acontece uma mudança muito chave para a história do futebol. Muda-se a lei do impedimento. Até 1925, o último atacante tinha que ter 3 e não 2 defensores, ou seja, 2 defensores mais o goleiro normalmente, entre ele e a linha de fundo no momento do passe. Isso permitia que as defesas jogassem com um zagueiro recuado na sobra e o atacante tinha que se alinhar não com o último defensor de linha, como é hoje, mas ele tinha que se alinhar com o penúltimo defensor de linha e ainda tinha um defensor para bater quando recebia a bola. Isso foi levando a um esquema cada vez mais defensivo, com armadilhas de impedimento muito constantes, o jogo parando toda hora para que impedimentos fossem marcados, e muitos constantes 0-0. Quando se muda a lei do impedimento para permitir que o atacante receba a bola apenas com um defensor de linha e mais o goleiro entre ele e a linha de fundo, no momento do passe, aí começam a sair mais gols. As equipes inglesas recuam o centro médio para a zaga, forma-se uma linha de 3 na zaga, os 2 meias, que os ingleses chamam de inside forwards, recuam também e forma-se um 3-2-2-3. WM, porque a linha do ataque tem a forma de um W, a linha de defesa tem a forma de um M. As duas linhas de defesa têm a forma de um M, as duas linhas de ataque têm a forma de um W. Esse é o esquema E que aí, domina o Delber, futebol.
Isso. O WM ele vai dominar o futebol desde os anos 30, né, até chegando quase nos anos 60 já, vão ser aí 30 anos, o futebol europeu como um todo, né. Só que chegando na América Latina, o WM vai sofrer algumas adaptações, né, sobretudo na América do Sul, sobretudo aqui no Brasil, né. E aí o Brasil, a gente falou bastante sobre isso no nosso episódio sobre a Copa de 50, o Brasil vai usar durante toda a década de 40 uma adaptação do WM, né, que foi a chamada, diagonal, né, quer dizer, hã, o Brasil recua um dos médios para formar uma linha de 3 na zaga, né, mas ao invés de ser o médio central, acaba sendo um dos laterais, seja o médio direito, seja o médio esquerdo, aí vai depender de cada time, né, e com isso a gente vai ter o que ficou conhecido como a diagonal pela direita ou a diagonal pela esquerda, a depender de qual seja o lado que seja atrasado, né. Eh, Isso tem toda a história que envolve o Dori Krujner, né, um técnico húngaro que chega para ser técnico do Flamengo, e também o Flávio Costa, que era técnico do Flamengo e depois, vai continuar sendo técnico do Flamengo no começo da década de 40, depois vai passar para o Vasco, né, o famoso time do Expresso da Vitória do Vasco, e eventualmente vai chegar a ser técnico da seleção, na Copa de 50. Tem uma coisa curiosa que é uma excursão de Flamengo e Fluminense pra Argentina, né, em 41, em que os 2 times levam um monte de goleada, né. São humilhados ali pelos times argentinos, pelo Newell's Old Boys, Racing, Independiente, fazem vários amistosos e perdem para todo mundo. E isso também ajuda tanto o Flávio Costa, que era técnico do Flamengo, quanto o Ondino Vieira, uruguaio, técnico do Fluminense, a pensar: "Não, a gente realmente tem que atrasar um médio para o meio de campo, porque dessa forma não vai dar, né. E aí vem o Flamengo começa a jogar com a diagonal pela direita, né, em que o lado direito é atrasado e o Fluminense começa a jogar com a diagonal pela esquerda, no qual o lado esquerdo é atrasado. No meio de campo, Exatamente. a diferença é que ao invés de um quadrado, né, com 2 médios defensivos e 2 meias mais ofensivos, a diagonal brasileira fazia um losango, né, no qual tínhamos um médio mais atrasado, um pouco mais adiantado, e depois os 2 meias ofensivos, um pouco mais atrasado, outro mais adiantado, que era o chamado, ponta de lança, né, essa posição tipicamente brasileira, né. E Exato. aí E a diagonal pela esquerda e pela direita vão ficar conhecidas, respectivamente, como a diagonal do Fluminense, pela esquerda, e a diagonal, do Flamengo, pela direita. Vamos escalar esses 2 times, depois a gente vai pedir para a produção colocar o campinho aqui, para todo mundo ver, baseados aí no livro do Jonathan Wilson, maravilha. o Flamengo. Esse é o Flamengo de 1941. Eu vou escalá-lo no 3-2-2-3, ao contrário do que se escalava na época, né? Na época continuava se escalando no 2-3-5, mas escalado a forma real com que o time se dispunha em campo, esse Flamengo era Strick no gol, Strick depois técnico de longa e folclórica história no futebol brasileiro, Bigué, Biguá, perdão, Biguá, Domingos, que é o Domingos da Guia, e Newton. Volante e Jaime. O volante era argentino, desse O nome Carlos dele, Volante, né. Do desse nome nome dele vem dele, o nome da posição. tem o nome da posição. Então, Biguá, Domingos e Newton. Depois, volante e Jaime, o volante mais recuado pela direita, o Jaime mais avançado pela esquerda. Zizinho e Perácio. O Zizinho mais recuado pela direita, o Perácio mais avançado pela esquerda. O grande craque Zizinho que vai jogar na seleção, enfim, só para identificar que é ele mesmo, né. Exato, é ele mesmo. Valido, Pirilo e Vevé. Esse é o time do Flamengo de 41, o paradigma da nossa diagonal pela direita. E aí tem o Uhum. Fluminense, que é o paradigma da diagonal pela esquerda, de novo, escalado no 3-2-2-3. Ele seria Batatais, Guimarães, Machado e Alfonsinho, Spinelli e Bioró, Spinelli mais recuado pela Mais esquerda, recuado. Bioró mais avançado pela direita, Tim e Romeu, o Tim mais recuado pela esquerda,
Romeu mais avançado pela direita, Adilson, Russo e Hércules. O Brasil jogaria toda a década de 40 na diagonal. Chegando Basicamente, até a Copa, né? Isso chegando a até a gente já Copa. explorou bastante, que na Copa de 50, o Brasil vai alternar, né, entre a diagonal e o WM clássico mais fixo, né? Exato. E aí a gente tem É, o testemunho do Zizinho de que ele joga exatamente. a Copa de 50 no WM, que ele nunca tinha jogado no WM. Uhum. Tinha jogado na diagonal a vida toda. Agora, Idelber, é curioso, né, porque logo no começo da década de 50, né, aqui no Brasil e também na Hungria, né, isso vai começar a mudar, né? O WM ainda vai ser utilizado por a maior parte dos países durante toda a década de 50, só vai ser abandonado mesmo no começo da década de 60, mas Hungria e Brasil, como a gente mencionou no começo, né, são os dois países onde essa mudança da linha de 3 zagueiros para a linha de 4 vai começar a acontecer. E até acho que vale a pena a gente até parar um pouquinho para pensar nos nomes das posições, porque os nomes das posições contam uma história, né? Quando todo mundo jogava no 2-3-5, os dois zagueiros, eles eram chamados de back pela direita e back pela esquerda, back direito, back esquerda, né? Quando se muda para o WM ou para a diagonal, atrasa-se médio para a linha de defesa, e aí nós vamos ter, já começa a aparecer o lateral direito, o lateral esquerda, e o zagueiro que fica no meio é o chamado zagueiro central, né? Uhum. E agora, chegamos nessa mudança para a linha de 4, e aí o último médio que vai ser atrasado para formar essa linha de 4 vai receber o nome sugestivo de quarto zagueiro, né? Então, essas posições que a gente chama, até hoje a gente utiliza, né, lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro e lateral esquerdo, contam essa história para a gente, né? Exato. A gente ainda E vai o... falar bastante dos times. Quer completar alguma coisa? Pode falar. Não, eu ia levantar a bola para você dar o primeiro toque, que o primeiro time brasileiro a Isso. realmente jogar com a linha de 4 é um time completamente contraintuitivo, né? Mas vamos deixar os times brasileiros para falar daqui a pouco. Vamos começar falando então da Hungria. A gente mencionou que são dois processos paralelos, né, independentes entre si. Curiosamente, vão ser os dois times que vão dominar a década, né? A Hungria na primeira metade dos anos 50 e depois o Brasil com a começo da geração de ouro na segunda metade da década, né? Mas a gente precisa falar um pouquinho de como é que funciona essa mudança na tradição do futebol húngaro, da tradição da escola do Danúbio, e porque esse time da Hungria é talvez a maior seleção, com certeza uma das maiores seleções de todos os tempos, né? Então, conta um pouquinho para o pessoal como é que foi esse processo na Hungria, antes da gente falar do Brasil. Pois é, no caso da Hungria, tem uma observação que é importante a gente fazer logo de cara, que é o fato de que o futebol inglês, de chutões e aberturas para as laterais, para a corrida dos pontas, ele nunca chegou à Europa Central. O que chega à Europa Central já é o futebol de um segundo momento, já é um futebol mais sofisticado, que é o chamado futebol escocês de passes. Esse futebol jogava na mesma forma, na mesma formação, no mesmo 2-3-5, na mesma pirâmide com que jogavam os times ingleses. Mas, como era um jogo de passes muito mais curtos, ele forçava os jogadores a trocar de posições, a alternar a Sim, localização deles no campo. Então, quando a gente vê, por exemplo, o campinho usado pelo Jonathan Wilson para retratar a famosa partida da Hungria de 1953, em que ela derrota a Inglaterra em Wembley por 6-3, e 6-3 ficou barato, ele coloca setas várias nos jogadores da Hungria e deixa os jogadores ingleses no campinho sem seta nenhuma. Parece que os jogadores ingleses jogaram estaticamente. A ideia fixos, né? é essa Isso era mesmo. uma característica
do WM na Inglaterra era que ela era uma tática bem rígida, bem fixa, né? Quer dizer, cada jogador sabia a sua posição, não saía muito ali do lugar do campo determinado para ele, né? Inclusive a questão das numerações, né? Eles prestavam atenção muito nisso, quer dizer, o 2 marcava o 11, o 3 marcava o 9, né? O 6 marcava o 7, enfim. Né? Isso era, eles usavam, inclusive, isso porque era sempre marcação homem a homem também. Né? Exatamente. E eles não tinham a ideia de que os jogadores podiam mudar de posição. Isso era algo inconcebível, né, na tradição inglesa. Né? Esse Esse time da jogo... Hungria, só para falar antes, esse time da Hungria, ele já, no final começa a se reunir em 49, né, vai se desenvolvendo, primeiro com o Marton Bukovic, um técnico, era ele, e depois passa para o Gustav Sebes, que vai ser o técnico que vai comandar a Hungria nesse período, e ele é um time que começa a assustar o mundo, primeiro em 52, né, quando ganha a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, em Helsinki. Né? E aí chegamos nessa partida que os ingleses até hoje dizem que é a partida do século, né? Que é um amistoso Hungria e Inglaterra em Londres, no Wembley Stadium, né? No estádio de Wembley. A Inglaterra nunca havia sido derrotada, né? Em seu território, seus domínios, né? Por rivais Mas continentais. por rivais, exceto, claro, exceto a Escócia, né? Mas aí o jogo é um choque, né? Um choque absoluto para os ingleses, não é É isso? um baita choque. É um jogo que vale muito a pena assistir. Ele está disponível no Futbalia, porque ele está disponível com a narração da BBC da época. O som não é muito bom, para quem não está muito acostumado com a língua inglesa, talvez seja um pouquinho difícil de entender, mas dá para perceber claramente que a narração inglesa está em choque com a movimentação do número 9, do centroavante, da equipe da Hungria, Ideguti. O narrador da BBC faz várias observações sobre como o centroavante da Hungria está jogando no lugar errado. Ele Isso é realmente volta, até cômico, né? Ele fica ele fica abismado. voltando, ele está no lugar errado, ele não se posicionou no seu lugar. E essa ideia de que os jogadores tinham que ter lugares fixos, né? A estratégia da Hungria, naquele momento, para ganhar superioridade no meio-campo, era recuar o seu centroavante. Nominalmente, a Hungria continuava sendo escalada no 2-3-5, mas com a constante troca de posições dos seus jogadores, o esquema se parecia naquele momento muito mais com um WW, ou seja, Sim. 2-3-2-3. Uhum. No momento em que o Ideguti recuava, ele criava um problema insolúvel para o zagueiro, que estava acostumado à marcação individual. Porque se aquele zagueiro central segue o centroavante até o meio de campo, ele deixa atrás de si um buraco que os pontas de lança, os meias, né, os que os ingleses chamam de inside forwards, poderiam facilmente atacar, especialmente o Puskás, que era um jogador extremamente ofensivo. É, Se o só zagueiro basta ficasse... mencionar que é o Puskás, né? Um desses meias. Então, Um desses meias é o Puskás, apenas exatamente. isso, né? Apenas isso, né? E o outro, Kokchik, que é um artilheiro da Copa do Mundo, depois Também um grande goleador. um grande craque, depois foi jogar no Barcelona, enfim. Essa Exato, geração era. é um time de craques absolutos, né? Então, completando o raciocínio, se o zagueiro o acompanha até o meio de campo, ele deixa um buraco atrás, que pode facilmente ser atacado tanto pelos meias como pelos pontas. Porque os pontas húngaros também têm essa característica de fechar para o meio atacando, né, de atacar a área. Se o zagueiro fica e não acompanha o centroavante até o meio de campo, ele se vê na posição de encarar aquele centroavante vindo com a bola dominada em superioridade numérica, trocando passes com, com os meias. Então, aquela
aquele pesadelo, que é vivido pelo zagueiro central da Inglaterra, que é um grande zagueiro, um zagueiro histórico chamado Wright, um zagueiro histórico da Inglaterra, ele tem nesse jogo o seu pesadelo definitivo. Ele fica marcado por esse jogo. Inclusive, ele, em um dos gols do Puskás, o Puskás puxa a bola, dá uma puxeta, ele vem correndo como louco e dá um carrinho para tentar cortar a bola e cai de bunda no chão e passa batido. E o Puskás simplesmente o tira da jogada e completa para o gol. Quando o narrador da BBC percebe que o Ideguchi não está jogando no lado errado, que aquela era a ideia mesmo, o jogo já está 4-1. Tem uma característica desse time da Hungria, que aconteceu nesse jogo e acontecia muitas vezes, que era um começo avassalador, né? Eles faziam gols logo com 10, 15 minutos, o jogo já está 2-0, 3-0, né? Então, matava logo a partida, logo de início, antes mesmo dos adversários começarem a pensar sobre o que estava acontecendo. Eles Esse foram jogo também pioneiros no acaba aquecimento, né? Isso se do explica em aquecimento, grande parte, exatamente. isso Uhum. explica, isso se explica em grande parte pelo pioneirismo deles no aquecimento. Então, vamos escalar essa Hungria para todo Vamos mundo escalar. ter, Vamos para todo colocar o mundo ter campinho na ideia. De tela novo, e para o pessoal poder ver. eu vou escalar no 3-2-2-3, porque essa é a formação que você vai ver no campinho, mas, de qualquer forma, há que se entender que tudo isso é dinâmico, né? Nominalmente, tem uma linha de 3 atrás, Grosik, goleiro, Busanski, Loran e Lantos. Essa é a linha de 3 nominalmente. Só que sem a bola, um dos médios, que é o Zacarias, recua. Ele é o médio, Exato. ele é o médio esquerdo, digamos. Então vem Então aí ele a situação que pela primeira vez a gente vê alguns times, né, depois a gente vai falar no caso brasileiro, mas na Europa, essa seleção pela primeira vez passando a linha de 3 para uma linha de 4, né, com esse recuo do Zacarias, não é isso? exatamente. Então, esses dois que seriam os dois meio-campistas defensivos, Zacarias, Bošić, só que o Bošić, pelo lado direito, mais ofensivo. Correto. Nesse aspecto, a coisa tem alguma semelhança com a diagonal brasileira. Os dois meias, que é o que os ingleses chamam de inside forward, seriam Puskás, com a camisa 10, e Koksik, com a camisa 8. Budaj na ponta direita, 7, Ideguchi, o centroavante, 9, e Zibor, ponta esquerda, 11. O interessante de se observar aí é que o Ideguchi, o Wilson nem faz isso no campinho dele, mas a melhor forma, eu acho, de se representar o movimento dele no campo seria com uma setinha para trás, porque ele está Ele sempre praticamente voltando. vira um meio-campista, né. Ele Ele vira um sai da meio-campista. posição de centroavante e volta para basicamente o que a gente hoje chamaria de um falso 9, né. Exatamente. E ao Importante mesmo tempo em que sublinhar ele recua, os 2 pontas de lança, que é o Puskás e o Cóccix, avançam, né, e com isso, isso também o que era o WM, ela acaba virando um 4-2-4 com, acaba virando um o 4-2-4, com o né, Ideguchi no meio-campo, ou seja, o o centroavante é Ideguchi um no dos meio-campo, dois que fica correto. no meio-campo, e com frequência você vê uma linha de 4 atacando, isso é bastante nítido no videotape do jogo, Budaj, com Budaj, Cóccix, Košić, Puskás Puskás e e Zibor. Zibor. Né? É, É importante exatamente. destacar, antes da gente passar para frente, porque senão sobre essa Hungria eu seria capaz de falar o resto da vida, é que Correto. esse 4-2-4 ele é uma formação quando a Hungria não tem a bola. Ela se Uhum. defende com uma linha de 4. Quando eles têm a bola, aí fica a linha de 3 atrás. Zacarias vira o meio-campista que ele normalmente seria, e aí a formação pode ter, inclusive, digamos, a forma de um 3-3-4. Né? Um Certo. 3-3-4 em que é o centroavante que está compondo o meio-campo e o ataque é feito por 2 pontas e 2 meias. Tem uma citação, uma frase famosa do Gustave Sebes, que é o técnico, né, que é sempre repetida, vale lembrar, né, aqui
um paralelo com a política e a ideologia da época, a Hungria fazia parte, né, da Europa do Leste, ali da cortina de ferro, né, atrás. Então era um país comunista. E o Sebes era um comunista, né, ideologicamente e filiado ao Partido Comunista, e ele dizia que o time dele era um time que jogava à maneira comunista, quer dizer, um time com futebol coletivo, né, todo mundo jogando por todo mundo, mudando de posição, quando um saía da posição, o outro retornava, então ele faz essa justificativa ideológica aí para a forma de jogo da Hungria. A gente não sabe até que ponto isso é real ou não, mas ter essa citação é famosa. E a Hungria tem esse jogo contra a Inglaterra e depois tem uma campanha sensacional, sempre lembrada na Copa do Mundo em 54, na Suíça, né, quando começa eh, ganhando da Coreia do Sul de 9-0, depois vence a Alemanha Ocidental por 8-3 na fase de grupos. É sabido que a Alemanha jogou ali com alguns jogadores reservas e vai enfrentar o Brasil, né, nas quartas de final. Acaba vencendo por 4-2, um jogo que ficou conhecido como a Batalha de Berna, porque teve ali as chamadas cenas lamentáveis, né? Os jogadores tiveram uma briga generalizada já no final. Também aconteceu, né, nesse jogo aí especificamente, que a Hungria fez 2 gols logo com menos de 20 minutos de jogo, então o Brasil ficou um pouco atordoado, mas o Brasil conseguiu se recuperar, fez o 2-1, depois tem um pênalti um pouco duvidoso marcado para a Hungria, faz o 3-1, o Brasil ainda com um golaço do Julinho Botelho consegue diminuir novamente, mas no final do jogo o Brasil já tinha 2 jogadores expulsos, e a Hungria faz o quarto gol, fecha o caixão. Depois, na semifinal, a Hungria joga com o Uruguai, né, o time campeão do mundo, e precisa da prorrogação para vencer o jogo. O jogo termina 2-2 no tempo normal, e a Hungria, na prorrogação, faz mais 2 gols, vence a partida, vai para a final. E aí a história que todo mundo conhece, né, a chamada o Milagre de Berna, a Alemanha acaba vencendo a Hungria, né. E aí, pouco tempo depois, em 56, a gente novamente a política vai se meter no meio do futebol, né? A revolução chamada Revolução Húngara é fortemente reprimida pelos tanques soviéticos e essas evoluções aí políticas acabam fazendo com que esse time seja esfacelado, né? Os jogadores todos vão pedir asilo em outros lugares, a grande parte na Espanha, né? O Puskás vai para o Real Madrid, o Coxes e o Zibor vão jogar no Barcelona, e com isso, mais ou menos, a Hungria, a herança do futebol húngaro nesse momento. Depois, nunca mais a Hungria teve a mesma relevância em termos futebolísticos, né? E a gente vai ver que pelo menos um dos personagens importantes nessa história da evolução tática do futebol húngaro vai acabar chegando no Brasil, que é o Bela Gutmann, Exatamente. O né. Bela E com Gutmann. isso a Antes gente pode fazer a quer falar ponte. mais um pouco ainda? Não, antes do Bela Gutmann, para recuperar a história brasileira, ela vai culminar Isso, no Bela Gutmann, né, em 57, porque o Bela Gutmann, naquele momento, ele já tinha saído da Hungria, mas ele tinha sim. se reunido com o time do Honvéd, que Uhum. era mais ou menos o time oficial da Hungria, o time em que A se base da concentrava seleção, a né. base da seleção. Eles fizeram isso. Era o time do exército, né? Então eles concentraram ali o regime comunista, concentra ali os talentos. O Honvéd não tinha nenhum problema para ganhar o campeonato húngaro todo ano. E em uma excursão com o Bela Gutmann, entram os tanques soviéticos em Budapeste, e já no meio da excursão a galera pensa: não, eu não vou voltar, eu não vou voltar para aquilo, Pois é. eu vou arrumar um lugar para me exilar. O Bela Gutmann vem ao Brasil e pega o São Paulo. Mas antes de falar do É, São Paulo, o time do Honvéd chega a vir para o Brasil, né, joga contra exato, Flamengo, Botafogo e eles voltam para a Europa, mas o Bela Gutmann acaba ficando por aqui. o Bela Gutmann Mas antes acaba de chegar nesse ponto, vamos fazer ainda voltar um pouquinho, né, vamos ver isso. outros exemplos de times brasileiros que já logo depois da Copa de 50 começam a experimentar com essa formação dessa linha de 4, né. Como eu já tinha falado, eu acho, quer dizer, o 4-2-4 de certa forma ele é uma evolução da diagonal, né, quer dizer, Sim, enquanto na Hungria
a gente tem o WM se transformando em 4-2-4, porque um dos médios volta para a linha de defesa, o centroavante recua para o meio de campo e os dois inside forwards avançam, no Brasil isso vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma evolução quase que natural da diagonal, né? Quer dizer, daquele losango que ficava no meio de campo na diagonal, o meio-campista mais recuado de todos, ele volta para a defesa e vai se transformar no quarto zagueiro. Enquanto que o meio-campista mais ofensivo de todos, que era o chamado ponta de lança, vai se juntar aos 3 atacantes, e com isso a gente vai ter a formação do 4-2-4. Exato. E o meia Mas, mais recuado vai virar um meio-campista mesmo, né? Em vez de ser exatamente. um inside forward, ele vira um meio-campista. E aí, E aí a gente dependendo. vai ter esses dois meio-campistas que um sempre vai ter uma função um pouco mais defensiva e o outro uma função de criação, que a gente vai dar o nome de meia armador, né? O Exatamente. volante e o meia armador. Exatamente. Vamos começar a falar de alguns times, né, que foram icônicos nessa evolução, porque, no fundo, como quase tudo na história, não se trata de ver quem foi o primeiro ou quem inventou, mas essas evoluções vão acontecendo de maneira, né, paralela em vários lugares. Mas tem um time que é um time até de certa forma surpreendente, né, Edelber? É, muitas vezes citado como o primeiro time brasileiro a jogar no 4-2-4. Exato. E é um time que ninguém esperaria. É um time hoje menor, mas que no seu momento era grande em Minas Gerais, que é o Vila Nova. Vila Nova, vamos lembrar aqui, com 2 L's, é o Vila Nova de Minas. O Vila Nova de Goiás tem um L só. O Então, Vila o Nova de Vila com Nova 2 Lima, L's, né? isso, o Vila com 2 L's, é o time de origem operária de Nova Lima. Nova Lima, para quem não conhece Belo Horizonte, é um município que fica coladinho em Belo Horizonte. Para quem mora na zona sul de Belo Horizonte, Nova Lima fica mais perto do que a zona norte da capital. O time do Vila Nova teve a sua era de ouro nos anos 30, em que ele chegou a ser tetracampeão mineiro. O título de 32 é um título dividido, porque havia 2 associações no contexto daquela briga entre profissionalismo e amadorismo. Mas depois da profissionalização completa e com todos os times disputando o mesmo campeonato, o Vila ainda consegue um tricampeonato em 33, 34 e 35. Então, o primeiro tricampeão mineiro de futebol profissional é o Vila Nova. Depois desse período de dominação do Vila, o Galo continua com a sua dominação do Campeonato Mineiro, sendo ocasionalmente desafiado pelo Palestra Itália, depois, em 1942, transformado em Cruzeiro, né? E aí havia uma maldição sobre o Galo, que ele dominava o torneio, mas nunca havia sido tricampeão. Todo mundo já tinha sido tricampeão. O América foi tricampeão mineiro amador em 16, 17 e 18, engata um decacampeonato. O Palestra Itália havia sido tricampeão mineiro no final dos anos 20. O Vila Nova, como mencionado, foi o primeiro tricampeão mineiro profissional nos anos 30. O Cruzeiro, já com o nome de Cruzeiro, conquista um tricampeonato no começo dos anos 40. E o Galo conquista vários bicampeonatos. Mas sempre na hora do tricampeonato, alguma coisa acontecia. Em 1900... Então, o Galo então, foi campeão em 49 e 50, estava Exato. para conquistar o tricampeonato em 51, mas aí aparece o Vila. O O Vila, né? Vila, dirigido por um personagem muito importante e pouco reconhecido no futebol brasileiro, o Martim Francisco. O Martim Francisco, ele está resolvendo ali um problema local. Ele tem uma linha atacante muito poderosa do Galo, que inclui 3 jogadores que até hoje estão na lista dos 10 maiores artilheiros da história do Atlético, né? Aquele time do Atlético que ficou na memória de muita gente é Cafunga, Murilo e Ramos, Mexicano, Monte Silva, Lucas, Lauro, Carlyle, Alvinho e Nívio. Tanto Lauro como Lucas, como Nívio, estão entre os 10 maiores artilheiros da história do Atlético.
E o Vila Nova de 51, para tentar barrar o tricampeonato do Galo, ele faz um movimento, que é esse que você descreveu. Lito, que era da linha média, é recuado Volta. Aham. para formar a quarta zaga. Exatamente. Pra marcar É, esse ataque, fulminante, né, esse ataque do poderoso do Galo. Galo, que tinha, além Poderoso. do mais, o Carlyle, né? Que é mais Sim. conhecido do público nacional, porque ele chegou à seleção brasileira, jogou no Fluminense, Uhum. é, e fez história tanto no Fluminense como na seleção. Então Esse Vila, o campeonato ele tinha 2 turnos, né, isso, e cada um foi campeão de um turno e depois eles fizeram a melhor, uma finalíssima, né, que acaba sendo a melhor de 3 porque os 2 primeiros jogos são empate, né. E o exatamente, Vila vence o último jogo ali por 1-0 e por acaba 1 a sendo 0. campeão, né. A gente tem É, imagens muito ruins desse jogo, que a gente sim, vai projetar aqui para vocês. Dá para ver que o Estádio Independência está absolutamente lotado. E que era o estádio do 7. exatamente, que hoje é conhecido como Estádio Independência, foi conhecido dos mineiros durante muito tempo como Campo do Sete, porque Campo do pertencia 7, ao ao 7 de 7 de setembro. setembro, né? E o Vila conquista esse supercampeonato mineiro. Ele é conhecido como supercampeonato por causa disso, né? Que tem uma final com 3 jogos, o primeiro termina empatado, o segundo termina Uhum. empatado. O campeonato se resolve, na verdade, já em janeiro de 1952. Então, Então com os nossos agradecimentos ao historiador do sim. Vila Nova, o Wagner Augusto, que escreveu 5 livros sobre o Vila Nova, ele nos cedeu algumas fotos inéditas no sentido de que elas não se encontram na internet, elas estão nos livros dele. E esse livro que ele escreveu, chamado Vila Nova, 100 anos de glória em vermelho e branco, em 2008, a publicação, foi a nossa base para falar dessa equipe do Vila Nova. A gente vai escalar o Vila, Vamos escalar o Vila. Vamos escalar o Vila. O antes Vila, ao contrário. um minuto só rapidinho, Tá. Idalber. Antes de falar do time propriamente, né, eu queria só falar um pouquinho do Martim Francisco, porque é um personagem com uma história muito curiosa, né. Primeiro eu fiquei, assim, boquiaberto quando eu fui pesquisar e descobri que o nome dele é Martim Francisco Ribeiro de Andrada, quer dizer, ele era do ramo mineiro da família dos Andrada, uma família poderosíssima na história brasileira, né, o José Bonifácio de Andrade Silva, e esse nome Martim Francisco Ribeiro de Andrada tem vários, geração após geração, eles vão tem sempre o mesmo nome. Então isso já começa, né, já achei curioso por aí. Ele começa a jogar futebol em Minas, no Olympique de Barbacena, mas tem um acidente de automóvel e aí não pode mais continuar como jogador. Ele vai então fazer faculdade no Rio de Janeiro, se forma em direito e depois psicologia também, né. E aí volta para Minas e começa a trabalhar como técnico, primeiro como, auxiliar na seleção mineira, né, e, ele muito jovem, quer dizer, quando ele estava, como técnico desse time do Vila, ele tinha 23 para 24 anos de idade, né, e tem essa percepção que revoluciona aí a forma da equipe jogar, né. Então, agora sim, vamos falar sobre a escalação, né, quer dizer, no 4-2-4. E o Vila Nova exatamente, a primeira equipe que a gente já escala no 4-2-4. A escalação Exato. do Vila Nova, ela não é normalmente recitada no 2-3-5, que era a forma de recitar, né, que a gente usava, inclusive para as equipes que jogavam no WM na diagonal. Quer dizer, o 4-2-4 ele também muda a forma da gente recitar a escalação dos jogadores, né? Então, vamos lá para a gente também poder seguir adiante, que ainda faltam algumas equipes para a gente cobrir. Vamos lá. Arizona, Madeira, Anísio, Lito e Tão. É Tão mesmo, não é Tião, não. Sim. Arizona, Madeira, Anísio, Lito e Tão. Vicente e Foguete. Osório, Vaduca, Chumbinho, Escurinho. Os Ah, nomes são maravilhosos, né. os nomes são espetaculares, puro futebol raiz. Exato. 2 detalhes sobre o Vila e a gente continua para você falar para a gente do Flamengo. Beleza. O Escurinho, ponta esquerda, faria uma longa história no Fluminense. Foi
capa de revista O Cruzeiro, foi capa do Jornal dos Esportes. Ele está entre os maiores artilheiros da história do Fluminense. Ele jogou mais de 400 partidas pelo Fluminense, o Escurinho, ponta esquerda, não confundir com o Escurinho, meio atacante do Internacional dos anos 70. Esse é o Escurinho, ponta esquerda. Chegou a jogar na seleção, né? Chegou a jogar na seleção, etc. E aí, como vocês vão ver pela foto, e como é da tradição do Grande Vila Nova, é um time de trabalhadores. 9 jogadores são negros. É um time que tem uma base popular muito sólida, é um time muito admirado e respeitado pelos boleiros de Minas Gerais. Então fica aqui a nossa homenagem ao Vila, o reconhecimento do seu papel histórico, só que o Vila, claro, o Martim Francisco, sairia do Vila depois e trabalharia no Vasco, depois iria para a Espanha trabalhar no Atlético de Bilbao, etc. Mas esse time do Vila não é tão conhecido como o time que seria tricampeão carioca e que seria mais comumente, mais frequentemente reconhecido como o instalador do 4-2-4 no Brasil, não é isso? Isso. Vou falar um pouquinho desse time do Flamengo, né? Era um time clássico da história do Flamengo, vai acabar vencendo os cariocas de 53, 54, 55. Era um time treinado pelo paraguaio Fleitas Solich, né, que era um técnico paraguaio que tinha passado muito tempo trabalhando na Argentina. Ele, como jogador nos anos 20, tinha jogado no Boca e outros times argentinos, e depois, a partir dos anos 40, começa a trabalhar como técnico. Vai ser técnico de vários times ali na Argentina e também no Paraguai, né? Eventualmente chega na seleção, vai ser o técnico da seleção paraguaia que vai jogar na Copa, no Sul-Americano, né? Na época chamado Sul-Americano de 49 aqui no Brasil, que a gente até já mencionou que tem um primeiro maracanaço quando o Paraguai ganha do Brasil aqui no Pacaembu, no caso, né? Por 2-1, é um resultado surpreendente. E depois vai ser o técnico também da seleção paraguaia durante a Copa de 50. Né? E aí, em 53, ele acaba sendo chamado para se tornar técnico do Flamengo. Vai ser a primeira vez que ele vai chegar no Brasil, depois ele vai também passar por Corinthians, Vasco, outros times brasileiros, mas ele começa a trabalhar no Brasil aqui pelo Flamengo, por esse time clássico do Flamengo. As fontes paraguaias mencionam que ele, na seleção, ele já jogava com linha de 4, já jogava no 4-2-4. Né? Então, quando ele chega no Brasil, muitas equipes já jogando no WM já tinha essa coisa do médio volante recuar para formar uma linha de 4, então ali meio que as coisas se casam. Né? Ele não é de todo estranho quando ele começa a escalar o Flamengo para jogar no 4-2-4. Então eu vou rapidamente aqui escalar o time do Flamengo, né, que como você já disse, tradicionalmente ele era escalado no 2-3-5 ainda, embora todos os times eram escalados no 2-3-5, embora todos já jogassem na diagonal e todos passassem ali, a partir dali, a jogar no 4-2-4. Né? No gol, tinha o goleiro Garcia, que era paraguaio. É uma curiosidade desse time que o técnico era paraguaio, o goleiro e o ponta de lança também eram paraguaios. Então, Garcia, o goleiro paraguaio, um goleiro histórico do Flamengo, ele é goleiro do Flamengo toda a década de 50. Né? Depois, na linha de defesa, né, era o Marinho e o Pavão, escalado no 2-3-5, e a linha média, tida como uma linha famosíssima e clássica do Flamengo, era o Servilho, Dequinha e Jordan. Só que dessa linha média, esses três médios, o Servilho e o Jordan, eles realmente recuavam e formavam ali a linha de defesa. O Servilho jogando como quarto zagueiro e o Jordan jogando como lateral esquerdo, também um dos maiores laterais esquerdos da história do Flamengo. Tem uma frase famosa do Garrincha, né, que uma vez ele foi perguntado quem tinha sido o lateral esquerdo mais difícil para ele jogar contra, e ele disse que era o Jordan do Flamengo, que jogou toda a década e era que não fazia falta. Realmente era reconhecido ali
como jogador leal, um excelente marcador, mas sempre leal, né? No meio de campo, então, o Dequinha, que eu já mencionei, e o meio ofensivo, né, que voltava um pouco, é o Rubens, né? Também vai jogar na seleção, na Copa de 54, também um dos grandes meio-campistas da história do Flamengo, conhecido como Dr. Rubens também pela forma como ele joga bem, diríamos assim, de terno, né? Com bastante tranquilidade ali, armando as jogadas do Flamengo. E a linha atacante era, na ponta direita, o Joel, que tanto vai jogar na Copa de 54 como vai estar na Copa de 58, vai começar jogando na Copa de 58, né? E o Índio, como o centroavante, né? Que também jogou na Copa de 54, o Benítez, que era o uruguaio que eu já tinha mencionado, de Lança Benítez, e na ponta esquerda, o Esquerdinha. Né? Essa é a formação do time de 53. Depois vai sendo modificado ali ao longo da década, né? A gente vai ter, por exemplo, mais para frente, a partir de 55, se não me engano, o Zagallo vai começar a jogar naquela ponta esquerda ali, né? E é bom que a gente mencionou o nome do Zagallo, porque com o Zagallo, nesse Flamengo, começa uma, uma característica que a gente já tinha falado também, que é, muitas vezes, um dos dois pontas, seja o ponta esquerda ou seja o ponta direita, acaba recuando para, principalmente na parte defensiva ali, para ajudar o meio de campo, né? Porque também a gente tem que pensar que um meio de campo inteiro formado por dois jogadores não é tão simples, né? Fica Então despovoado. fica despovoado. Então, muitas vezes, um dos pontas ele era recuado, né? O Zagallo é um exemplo, mas o Zagallo um pouco mais adiante. E o outro exemplo clássico é o Tele Santana, né? Uhum. Aí já no time do Fluminense, né? O Fluminense de 55, que era o técnico era o Zezé Moreira, o mesmo Zezé que foi técnico da seleção na Copa de 54. Né? Zezé Moreira, que é acreditado em muitas histórias da tática, como, por exemplo, a do Jonathan Wilson, como o inventor da marcação por zona. A marcação por zona, é importante a gente enfatizar isso na medida que a gente já está chegando no final, a linha de 4, ela é contemporânea com a invenção da marcação por zona. Porque se você tem 4 atrás, você tem uma mobilidade para marcar zonas e não ter que ficar acompanhando um por um, como era no WM, enfrentando o WM, né? No WM, o 2 marca o 11, o 5 marca o 9, etc, etc. No 4-2-4, não. No 4-2-4, você pode marcar por zona, ter flexibilidade para sair da posição quando você tem a bola, porque você sabe que aquela zona vai estar coberta, né? Então, o Zezé Moreira no Fluminense de 55 e depois o Bela Gutmann no São Paulo de 57, culminando na seleção brasileira do Vicente Feola de 58, inventam a marcação por zona, mais ou menos ao mesmo tempo em que a Hungria estava inventando a mesma coisa. Então, só para fechar aqui esse parêntese do Fluminense, quer dizer, o time jogava com Veludo no gol, né? Na linha de 4 vinham o Kaká, o Clóvis, o Pinheiro e o Bassu. O Pinheiro, que foi titular da seleção na Copa de 54, né? O Zezé era o técnico da seleção. No meio estava o Vitor e o Didi, o grande Didi, né? Depois jogou tanto em 54 quanto depois em 58. E em E na 62. linha e em 62, sim, claro. E na linha atacante, o Tele, como na ponta direita, sempre voltando. O Tele é muitas vezes creditado, né, como um dos primeiros falsos, se chamava falso ponta, que era esse ponta que recuava, né? É curioso que depois a gente algum dia vai falar sobre a seleção de 82. Ele tinha um problema da ponta direita ali em 82, né? E era a posição dele, né? O Atis, o Valdo e o Escurinho, o mesmo Escurinho que jogou no Vila Nova, que a gente já mencionou, estava nesse time do Fluminense. Né? Isso em 55. O Fluminense chega a ser, se não me engano, campeão carioca,
Depois, em 56, o campeão carioca vai ser o Vasco, treinado pelo Martim Francisco, né? E aí, em 57, em São Paulo, né, tem essa chegada do Bela Gutmann, né? Então, isso, a gente já está chegando meio no final do nosso programa, porque a gente tem que falar desse São Paulo e depois falar da grande seleção Da seleção de brasileira. 58. No caso do São Paulo de 57, tem 3 características dele que é importante a gente mencionar, que são as seguintes. Ele é treinado pelo Bela Gutmann, que chega ao Brasil e pede o Zizinho, pede a contratação do Zizinho. E o Zizinho já era bem veterano, né? Já O tinha Zizinho já era 35, bem 36 anos aí. veterano, tinha tido uma carreira, obviamente, brilhante no Rio de Janeiro e na seleção brasileira. Ele vem para o São Paulo, e o São Paulo tem como auxiliar técnico do Bela Gutmann o Vicente Feola, que seria escolhido, então, em grande parte com base no sucesso dessa equipe do São Paulo, o treinador da seleção brasileira para a Copa de 58. Para escalar esse São Paulo, vamos escalar rapidamente Poi, grande goleiro, histórico goleiro do São Paulo, Poi, Dessordi, Mauro, Vitor e Riberto. O Dessordi joga a Copa de 58 como lateral direito titular em todas as partidas, exceto a final. Pouca gente lembra disso, mas o Djalma Santos, em 58, só entrou na final. Dessordi foi o lateral direito em toda a campanha. E o Mauro é o Mauro Ramos, que seria o Campeão de 62, campeão do Bi, capitão né? da seleção brasileira de 62. Dino Sani e Zizinho. Dino Sani também titular da seleção brasileira na Copa de 58 nas 2 primeiras partidas. Também pouca gente lembra que Pelé e Garrincha entram no 3º jogo contra a União Soviética, mas também entra o Zito no lugar do Dino Sani. O mesmo Dino Sim, Sani correto. que já foi mencionado aqui no nosso pod como primeiro treinador do histórico internacional dos anos 70. Dino Sani e Zizinho, Maurinho, Amauri, Gino e Canhoteiro. Canhoteiro reconhecido como Correto. um dos maiores pontas da história do futebol brasileiro. O Canhoteiro tem um caso interessante que nos dá a ponte para eu falar do nosso último capítulo, nossa última parada, que é a seleção brasileira de 1958. Na convocação de 58, o Vicente Fiola tinha 3 alternativas para a ponta esquerda: Canhoteiro, Pepe e Zagallo. 3 grandes craques. O Zagallo é menos reconhecido como grande craque, mas eu cada vez mais tenho um respeito imenso pelo que o Zagallo fez como jogador. Tudo que a gente reclama do Zagallo como técnico, como jogador é outra coisa, né? Ele é fundamental. O Canhoteiro é universalmente reconhecido como o mais habilidoso desses 3. Ele é o mais driblador, ele é o mais insinuante, ele é o mais veloz. O Pepe também é muito veloz, mas ele é principalmente um chutador, né? E o Zagallo, que não é considerado craque, é o ponta mais taticamente inteligente, no sentido de que ele percebe que um 4-2-4 puro é um esquema suicida, que o meio de campo fica despovoado, e ele começa a fazer esse trabalho do ponta que recua, né? Então, nas Copas de 58, especialmente de 62, você pode dizer que o Brasil jogou no 4-2-4, mas não é bem 4-2-4 puro. Nunca tem o 4-2-4 puro. Sempre ele vai parecer muito mais um 4-3-3, porque sempre vai ter alguém recuando. Em geral, o Zagallo. Então, para usar a escalação que o Brasil utilizou na final, para não confundir a galera, a escalação que ficou na história, o jogo final contra a Suécia, o Brasil já é escalado no 4-2-4, não se escala esse time no formato pirâmide 2-3-5, como se usava até o começo dos anos 50. É Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Considerações importantes sobre esse time, com a figura do Pelé como camisa 10.
nasce a mística da camisa 10 e nasce uma posição que é própria do futebol brasileiro, que é o ponta de lança. O ponta de lança não é senão um dos inside forwards que, no sistema britânico, tinha recuado para formar meias no 3-2-2-3, o WM. No Brasil, esse meia passa a jogar mais ofensivo, enquanto o outro meia joga mais recuado. E esse meia ofensivo, em geral, pelo lado esquerdo, ele recebe, em geral, a camisa 10 e ele é considerado um atacante, um companheiro do centroavante, né? Nesse esquema, o Brasil ganha as Copas de 58 e de 62 sem muita alteração. Muda a zaga. Em 62 vão entrar o Mauro Ramos e o Zósimo, grande poliglota Zósimo, e vai entrar o Amarildo no momento em que o Pelé se contunde na segunda partida. Depois da segunda partida entra o Amarildo. Mas é fundamentalmente o mesmo esquema, em que o Zagallo é um dos atacantes quando o time tem a bola, mas recua, forma o meio-campo, faz um 4-3-3 quando o Brasil não tem a bola. Então, poderíamos dizer que o Brasil joga no 4-2-4 com a bola, joga no 4-3-3 sem a bola, né? Mais ou menos da mesma forma como a Hungria se defendia com uma linha de 4, essa Hungria que derrota a Inglaterra em 53, mas no ataque não. No ataque ela vira um 3-3-4, basicamente, né? É diferente no Brasil, em que os laterais sobem muito, né? São cobertos pelo volante ou pelos zagueiros. Em geral, se um lateral subiu, o volante tem que ficar mais recuado, né? E com essa nova formação, com essa formação flexível, né, o Brasil, junto com a Hungria, inventa a marcação por zona, que é coisa para outro capítulo. Então é isso. Para finalizar nossa conversa de hoje, né? Quer dizer, a gente viu como a defesa ela começa com dois zagueiros no 2-3-5, depois passa para 3 zagueiros no WM e na diagonal. E a partir dos anos 50, tanto na Hungria quanto no Brasil, começa a se formar a linha de 4 na defesa. O 4-2-4 sempre com essa variação, passando para 4-3-3, né? Ele vai dominar o futebol brasileiro já a partir da segunda metade dos anos 50. Todos os times já começam a passar a jogar em 4-2-4, né? A seleção, como você já mencionou, e durante todos os anos 60. Então, o grande time do Santos, por exemplo, né? O Santos de Pelé, Coutinho, né? Pepe, o grande Santos bicampeão da Libertadores do mundo, joga no 4-2-4, né? Já chegando no final da década, aí e na seleção de 70, né? Aí o 4-3-3 realmente já está mais estabelecido, que vai ser a formação básica dos anos 70 e 80, o 4-3-3 brasileiro. E a gente continuaria falando no 4-3-3 durante muito tempo. Durante muito tempo. É então, isso, meu camarada. Isso. Beleza? Um grande abraço para quem nos acompanhou. A gente volta em breve com outro episódio da História das Táticas, que a gente vai intercalando com a série sobre grandes jogos, com a série sobre personagens históricos, e a gente se vê então na próxima semana. Um abração para quem nos acompanhou. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Continue nos acompanhando, deixa o like, compartilhe o nosso vídeo e nos vemos na próxima semana. Um abraço. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, o
Uma História Sem Fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos. Já disponível no Meio Primo.